Não tem como a gente fugir hoje dentro do mundo da barbearia do degradê. Degradê, toda barbearia está presente o degradê. Na minha época não era assim, na minha época não se tinha degradê, né? O degradê foi aparecendo aos poucos e, pum, de repente ele estava lá. Para vocês terem uma ideia, no começo a gente chamava ele de holandês, tá? Então, realmente não se sabia muito como fazer, os clientes não pediam, não sabiam o que era, e demorou um certo tempo até que todo mundo soubesse o que era, e quando a coisa começou e deu o boom, e hoje está muito forte dentro do mundo da barbearia, e tu precisa dominar o processo do degradê. A questão do degradê é que é uma grande dificuldade para quem está começando e até para quem já tem uma certa experiência, né? O degradê, ele parece muitas vezes uma coisa misteriosa de várias vezes eu acerto e várias vezes eu erro, ou às vezes eu estou passando a máquina ali e eu não estou entendendo muito o que está acontecendo, eu só estou indo no fluxo ali do método e estão me empurrando e eu estou seguindo. Então isso é muito comum para quem está começando, porque são muitas coisas que tu precisa perceber. E ainda hoje, no mundo da barbearia, quando tu vai fazer um curso, e às vezes até um curso prático, e até um workshop, onde vão te ensinar sobre degradê, inclusive, as pessoas focam muito no método. E ainda hoje, muita gente me pergunta, agora um pouquinho menos, porque eu venho batendo muito nessa tecla, tá? Que é me perguntando, Felipe, qual método que eu devo fazer? Eu faço de cima para baixo? Eu faço de baixo para cima? Qual o primeiro pente que eu tenho que utilizar? Qual o último pente que eu tenho que utilizar? E todo mundo se baseia muito nisso para determinar se vai acertar ou se vai errar o degradê. E na verdade, o método, ele é a coisa mais simples que tem, e ele não vai determinar se tu vai acertar ou se tu vais errar. Talvez no começo ele determine qual que tu tenhas mais facilidade. Não por causa do método, mas porque o método se encaixou no teu movimento que tu estás fazendo, mas é um movimento que ainda é inconsciente. Então, o que determina de fato se tu vais acertar um degradê ou não, são os movimentos que tu faz dentro do processo de degradê. Então, o método, ele importa isso daqui. E o método é o tipo de coisa que tu podes anotar na mão. Então, se tu um dia for fazer um curso presencial comigo, tu vais ver que o método eu nem peço para tu gravar. Eu vou lá e boto ele no espelho. Porque a gravação do método, uma hora vai acontecer, vai se tornar natural para ti. Então, quem faz curso presencial comigo, eu pego a caneta e boto, ó, esse é o primeiro pente, esse é o segundo pente, esse é o terceiro, esse é o quarto, e deixo ali para a pessoa consultar. Por quê? Porque o que tu tens que pensar de verdade são sobre os movimentos e o que cada movimento vai trazer de resultado. E não ficar pensando, meu Deus, agora é o pente 2 ou é o pente 1? Tá, pera aí, eu passei o pente 1 e agora o que eu tenho que fazer? Não, isso aí a gente se atrapalha um pouco, né? Porque é 2 e 1 e tal, tu se sente perdido. É uma coisa que tu podes anotar, não é uma coisa que tu vai definir se tu vais acertar ou não. Então, anota. E se por acaso teu professor não anota no espelho, vê se tu podes anotar no espelho, vê se tu podes anotar na mão e não se prende tanto a ele, só vai seguindo a sequência. O que tu tens que observar dentro de um processo de degradê são os movimentos que tu vais fazer. Qualquer passada de máquina, ela tem que ter uma intenção e ela tem que ter um objetivo. Não faz sentido tu colocar a máquina no crânio do cliente e tu simplesmente passar sem saber o que tu estás fazendo. Quem faz isso é o cara que corta cabelo em casa, é o cara que é amador, não um profissional, não quem quer viver de barbearia de fato. Tu tens que saber se eu coloco assim, se eu coloco assim, se eu coloco aqui, que máquina que eu estou utilizando, como é a minha máquina, como que é o pente, como que as lâminas funcionam, como tudo funciona para que eu consiga executar o degradê. E aí tu começa a ter um pouco mais de controle. Hoje, dentro do mundo da barbearia, se tu souber cada movimento, o que ele faz, o degradê ele fica mais fácil de ser executado. Então, muitas vezes tu vai fazer um degradê, ele fica marcado. E tu fica pensando, tá, peraí, qual pente que eu passei aqui para ficar marcado? E na maioria das vezes, eu diria 99% das vezes, o problema não é o pente, o problema é no movimento. Então, quando tu faz movimentos onde eles são parados, onde tu vai e tu para em determinado ponto, esse movimento de ir e parar é o movimento que cria uma marcação, ao invés de ser um movimento contínuo. Todo movimento dentro do processo de degradê, quando ele tem uma parada, ele tem uma marcação. Se a tua ideia não for criar marcação e for tentar tirar a marcação e tu estás com medo e tu faz esse movimento parado, então isso vai fazer com que tu crie marcação. Dá para entender que não é porque eu passei o pente 1, não é porque eu passei o pente 2, é porque eu fiz o movimento da maneira errada. Então, quando tu vais fazer um degradê,
quais movimentos que tu precisas aprender, os principais, para que tu consiga fazer um bom degradê. Primeiro, movimento de tangência, extremamente importante. O movimento de tangência vai determinar a estrutura do teu corte. Como que vai ser o teu corte? Quadrado, retangular, quadrado, arredondado, triangular, ele vai dar o formato. Então, o teu movimento de tangência, ele é o mais estendido de todos. Ele tem que sair em contato com o crânio, porque é esse movimento alto aqui que vai definir a estrutura do corte. Esse é o primeiro movimento, mas ele não é o que é mais aplicado. O movimento mais aplicado é o movimento de raspagem, ou seja, colar a máquina no crânio e ficar raspando toda hora, a todo momento. É isso daqui que vai garantir o teu degradê muito bem feito. E ele vale a mesma estratégia para o movimento de tangência. Não pode ser um movimento parado. Os meus alunos lá da comunidade, eles sempre, quem é novo ainda não ouviu tanto eu falando isso, mas eu sempre digo, estende o movimento, solta o braço. Na aula que eu estava dando ontem para a Eloedes, vai lá, Eloedes, vai, lento, lento, rápido, lento, lento, rápido, estende o movimento, solta o braço. Por quê? Toda parte no degradê onde existe uma parada, existe uma marcação. Então ele sempre tem que ser fluido. O problema disso tudo é que na tua cabeça tu pensa, beleza, eu vou fazer um movimento fluido, mas eu vou arrebentar tudo que está lá em cima. Imagina, eu passo o pente 2, o pente 1 e no pente meio eu faço o movimento fluido, o movimento aberto. Eu vou estragar o que está lá no pente 2 e o que está no pente 1. É aí que entra o terceiro elemento e, para mim, o mais importante de todos, que é a distribuição de força, que é como tu coloca a máquina no crânio do cliente. O que que isso influencia? Quando a gente vai passar a máquina no cabelo do cliente, o que determina o tamanho do cabelo? Primeiro, o pente que tu vais utilizar, tá de acordo? Beleza. A largura da lâmina também vai determinar. Se é uma lâmina muito grossa, né, o cabelo vai ficar um pouquinho maior. Outra coisa que vai determinar a alavanca, ou seja, a distância da lâmina de proteção com a lâmina de corte. Porém, tem um outro elemento que a maioria das pessoas não percebem e que é o mais importante de todos, que é como tu coloca a máquina no crânio do cliente. Quer ver? Se eu colocar a máquina com, digamos que a ponta do meu dedo seja a lâmina de corte. Legal? Quando eu coloco aqui e botei, sei lá, botei um pente 2. O pente 2 tem 6 milímetros, mais a largura da lâmina da máquina, 1 milímetro. Então, eu tenho 6 milímetros, mais 1 milímetro, 7 milímetros. Então, quando eu venho e coloco, coloquei aqui e passei, esse cabelo que eu cortei aqui, ele vai ter 7 milímetros. Porque eu coloquei exatamente aqui, na lâmina, a parte que corta, bem na frente, e cortei. Então, vai ter 7 milímetros. Agora, se eu colocar a máquina de uma forma diferente, se eu colocar ela assim, tá vendo aqui, ó? Coloquei ela aqui. Olha a distância que a minha lâmina de corte tá do crânio do cliente. Eu tenho os 7 milímetros e aqui eu vou ter mais uns 2 centímetros. Então, eu vou deixar o cabelo com 2 centímetros, 2,7 centímetros, né? Os 2 centímetros mais os 7 milímetros. É óbvio que eu fiz de uma forma exagerada, mas para tu ver que o jeito que eu coloco a máquina, ele vai interferir no tamanho do cabelo. Então, muitas vezes, quando tu estás aplicando um método, tu estás, caramba, esse método é ruim, eu vou lá olhar no YouTube e ver se tem um método melhor. Aí tu olha aquele método, aí tu acerta o método, aí caramba, muito melhor, aquele profissional é excelente. Aí tu tenta no outro cabelo e tu, cara, por que não deu certo agora? O que está acontecendo? Vamos lá olhar outro método? Daí tu olha outro método, daí tu vai lá e faz. Caramba, aquele profissional é melhor ainda. Aí daqui a pouco tu erra e tu, cara, vou olhar outro método. E quando tu vê, tua cabeça tá um balaio de gato, né? O lance é o que tem de micro, o que tem de dentro do degradê, os pequenos movimentos, são o que importam de fato. O método pode anotar. Perguntar, fulano de tal, pergunta pro Felipe, Felipe, como é que tu faz o teu degradê? Qual é o teu método? Olha, eu gosto de fazer assim, eu gosto de primeiro limpar com a 2, marcar com a 0, porque daí eu defino até onde eu posso ir e até onde eu devo começar. E depois eu gosto de ir trabalhando de cima para baixo. Esse é o meu método que eu gosto de utilizar. Tu pode fazer de baixo para cima, pode fazer de qualquer jeito. É só anotar no papel. Mas o que importa de fato é como é que o Felipe vai fazer a tangência, como é que o Felipe vai fazer a raspagem, como é que o Felipe vai utilizar a distribuição de força e às vezes até alguns movimentos, como o movimento em 7, como o movimento circular, enfim, algumas coisas para te ajudar em situações complicadas. Isso é para provar para vocês. Eu não estou provando aqui, né? Não estou mostrando aqui, mas isso é para fazer vocês entenderem que o método é o que menos importa. Então, se tu for no workshop e o cara se preocupar em ensinar o método, é totalmente falho. É totalmente falho.
Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar indignada comigo porque faz workshop dessa maneira. Mas, meu, a tua indignação é bem provável que faça com que tu corra atrás e tu melhore o teu workshop. Então, no final das contas, ó, se a gente inverter o jogo, ainda tô te ajudando, entendeu? Não precisa ficar bravo comigo. Então, se tu vai assistir um workshop ou se tu vais fazer e dar um workshop, começa a ensinar os movimentos em si e não o método, porque as pessoas que estão te assistindo vão evoluir. O teu objetivo é esse, né? Tu bota uma sala com 100 pessoas, todo mundo tem que entender e sair melhor de lá. Se ninguém entender nada, só ver que, caramba, aquele profissional é bom, mas tu não entendeu nada, não significa nada o teu workshop. Então, fica a dica aí, não é nem um puxão de orelha, tá? É uma dica, enfim, fica da maneira que tu quiser. Então, esse daqui é o primeiro. O método, pouco me importa. O método é a coisa mais simples que existe. Beleza? Então, nós entramos no segundo tópico. O segundo tópico é transições rápidas. É muito comum tu estar fazendo um degradê e por mais que tu não enxergue nenhuma linha, tu olha o teu degradê e tu olha assim, caramba, não tem nenhuma linha ali. Mas tem uma marcação, tem uma parte um pouquinho mais escura e isso está um pouco esquisito. E eu não consigo entender por que eu tirei todas as marcações, mas ainda tem uma marcação de cor. Já aconteceu isso com vocês? Tirou todas as linhas, não tem mais aquela linha, sabe, cerrada. Saíram todas as linhas, mas tem uma marcação de cor. Por que isso acontece? Isso geralmente acontece quando o teu movimento ele é curto demais. Quando tu pega todas as transições de cores e tu faz assim, ó, comprime elas num único ponto. Então, ao invés de essa transição percorrer um espaço maior, ela fez isso aqui, ó, uou, ficou compacta. E quando ela ficou compacta, ela veio do branco para o preto muito rápido. Então dá a sensação que tem uma marcação de cor ali. Isso só vai acontecer porque o teu movimento está curto. Se o teu movimento ele for de parada, ele vai ficar essa transição. Tem dois movimentos de parada aqui, tá? O movimento de parada que tu vai fazer, ele pode manter a linha. Mas em alguns casos, a pessoa distribuiu a força para trás e fez um movimento curto. Isso não vai criar uma marcação de linha, mas isso vai criar uma marcação de cor. Como assim, Felipe? Olha só, aqui, ó. Se eu tô com a força na frente, meu cabelo ele vai fazer isso aqui, ó. Então eu tenho uma marcação de linha. Tá vendo que tá pesado? Agora, se eu faço isso daqui, ó, tá vendo? Ainda tem uma distribuição aqui onde o cabelo ele vai do pequeno para o muito grande, rápido, mas é diferente eu fazer isso, ó, isso daqui, onde fica uma linha pesada, do que fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Então ele veio e ele parou. Ele parou, mas a força tá para trás, então suavizou, não tem aquela linha quebrada. Então, o que acontece quando tu faz isso é que a força da máquina, a distribuição de força, lembra que eu estava falando? Está muito para trás e o teu movimento está parado. Se o teu movimento ele não for estendido, tu não vais conseguir tirar essa marcação, tá, de cor e tu não vais conseguir distribuir muito bem. Então, se isso estiver acontecendo contigo e for frequente, o teu braço está trancado. Tens que soltar ele. Libera o braço mesmo, vai sem medo, tá? Tu tá tentando respeitar cada faixa do pente. Na tua cabeça, a construção do degradê tá exatamente assim. Tu estás pensando o seguinte, tá, beleza. É a lateral que eu tenho que fazer. Então, aqui é o pente 2, aqui é o pente 1, aqui é o pente meio, aqui é o pente 0. Tu estás exatamente isso na tua cabeça. E tu tens medo de invadir o de cima. Tu, caramba, não vou subir demais porque senão eu vou invadir. E o grande lance é que a graduação acontece com a invasão. Tu precisa invadir. Se o teu movimento não for estendido, tu vai ter exatamente isso. O pente 2, o pente 1, e eles vão ficar marcados. E quando tu faz isso muito curto, eles ficam comprimidos. E aí acaba acontecendo esse degradê, onde ele tá branco e de repente, vrum, tá preto muito rápido. Apesar de não ter nenhuma linha marcada. Então, se isso acontece contigo e com muita frequência, teu braço está trancado. Tu estás com medo de errar demais para mais e estás errando para menos. Né? É um pouco de insegurança com eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. É normal. Então a minha dica para ti é, para tu solucionar esse problema, é solta o teu braço, sem medo nenhum. Tu podes errar e provavelmente tu vai, mas daí tu vais entender o limite.
tá? E geralmente tu vai errar, não é nem com a extensão, é com a distribuição. Porque se tu distribui errado, tu estende, lá em cima fica claro. Lembra o lance da distribuição? Tens que voltar e ajustar isso. Beleza? Então, solta o teu braço. Eu quero que quando tu esteja fazendo, tu esteja na tua cabeça, eu falando pra ti, cara, vai lá, solta o teu braço. É o momento, solta o teu braço. Não tem medo de errar para mais. Não tem medo. Errar para mais é a melhor coisa que tem, porque tu enxerga o limite. Quando tu erra para menos, tu não sabe até onde tu pode ir. Então, exagera. Solta o teu braço. Ah, Felipe, errei. As pessoas falaram que eu errei. É isso aí, acontece. Aprendesse. Vamos lá, na próxima tu vai soltar o teu braço de novo, mas vai distribuir a força da maneira correta. E aí tu vais, com o tempo, entendendo, tá? O soltar o braço faz com que o teu degradê seja mais rápido de ser feito, tá? E tu ganha muito mais habilidade quando tu faz dessa forma. Perfeito? Então, a regra é: solta o braço para transições rápidas de cores. Legal? Tranquilo? E aí, nós entramos no terceiro. Eu ainda não vou entrar aqui. Vamos lá. É bem o que o Neto Figueiredo botou. Esse é o momento de errar e aprender, tá? É muito comum tu entrar no mundo da barbearia. Na verdade, é muito comum qualquer coisa que tu vai fazer, tu não querer errar nada, né? Tu querer já virar o seu grande cara e tal. A gente quer isso. Mas parte desse processo é o erro. O erro tem que ser teu amigo, cara. O erro tem que ser é o que vai te ajudar, sabe? Não tem como tu evoluir tanto tempo sem tu errar, né? Não tem como tu evoluir rápido sem tu errar. É o erro que vai te botando na direção correta. Então, não tenha medo de errar, tá? Não tenha mesmo. Nas minhas aulas, cara, quando... Ah, pô, errei, Felipe. Pô, beleza, cara, vamos aí, toca aí, vamos embora. Errasse, o que que aconteceu? Por que que tu acha que tu errou? Ah, eu errei por causa disso. Não, beleza, então na próxima tu não faz, tu já entendeu, entendeu? Sacou o que aconteceu? Tu errou, tu sabe por que errou, aprendesse, entendesse o limite e vamos para a próxima. E agora, a terceira parte, que são degradês com manchas. Já viu alguns degradês, tu olha ele e assim, tu, caramba, parece tá bom, mas tem alguma coisa que tá me incomodando aqui. Umas regiões estão um pouquinho mais claras, outras regiões estão um pouquinho mais escuras. Por que que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro motivo, tu não precisa te frustrar, tá? Que é o próprio cabelo do cliente. Alguns clientes, eles têm falha acentuada no crânio. E essas falhas a falha ela tem menos cabelo. E aonde tem menos cabelo, aparece mais o couro cabeludo. Então, se eu tenho um cabelo muito preto e um couro cabeludo muito branco e tem uma região que eu quase não tenho cabelo, o branco ele acende muito rápido. Então, parece que está manchado. Uma das coisas que acontecem é esse tipo de coisa. Outra coisa que é comum também, que o problema é do cabelo. Alguns degradês, o pessoal aqui já deve ter feito, pô, fiz o degradê, Felipe, ficou fantástico, mas na hora que eu olho, na hora que eu tiro uma foto, essa parte de cima aqui tá super clara e aqui embaixo tá tudo certo, apesar de estar com os peitos corretos, apesar de estar tudo correto. Por quê? Porque tem alguns cabelos que eles não deitam, eles são arrepiados. Então, quando o cabelo é arrepiado, é a mesma coisa. Ele mostra o couro cabeludo. E quando mostra o couro cabeludo, aparece a parte clara do degradê e acaba confundindo e tu acha que tu errou, tu subiu demais, mas na verdade o problema é no cabelo. Como é que eu ajusto isso? Algumas manchas nesse tipo de situação, tu consegue encontrar um equilíbrio. Ah, tá um pouquinho mais escuro, então eu subo um pente mais baixo naquela região onde ele não deveria estar. Ou tá um pouquinho mais claro e eu sei que isso vai acontecer, então naquela região eu coloco um pente um pouco mais alto. Dá para ajustar. Mas na grande maioria das vezes, quando é uma região muito grande, a única solução que tem é pigmentar, porque é da naturalidade do cabelo, não tem muito o que fazer. Tudo certo? Outra situação que vai acontecer, e aí o problema está com os teus movimentos. É muito comum quando tu começa a fazer um degradê, primeiro, te sentir pressionado em terminar o degradê, e segundo, tu querer fazer ele muito rápido e passar alguns estágios. De tu, vou começar aqui na lateral, de repente eu vou para trás, daí daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu vou de novo, e tu vai tentar deixar todo o cabelo com o mesmo tamanho e o cabelo não fica em cada trajeto. E isso acaba ocasionando manchas. Então, sempre quando tu for cortar um cabelo, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vais começar aqui e o ponto que tu começou, tu vais garantir que cada fio naquele trajeto que tu estás fazendo esteja exatamente do mesmo tamanho. Porque se eu passar um pouquinho aqui, menos aqui e já vir para cá, eu vou ter um cabelo menor aqui, maior aqui e menor aqui. E isso vai fazer com que fique uma mancha. Então, cada trajeto,
cada fio tem que estar exatamente do mesmo tamanho. Então, garante isso. Perfeito? Para garantir isso, o movimento, isso parece bobo, mas é muito, muito comum para quem está aprendendo passar por esse tipo de situação, porque ainda não tem tudo muito organizado na cabeça, tá? É extremamente comum. Então, é comum o aluno fazer isso daqui, ó. Começa... Deixa eu ver se eu pego o Paint 2 aqui, que eu não quero estragar a boneca. Vamos lá, ó. É muito comum fazer isso daqui, tá? Aí daqui a pouco tá assim e tá vindo. Aí olha e vem pra cá. Ah, tá. Aí vem pra cá. E fica vindo. E vai, daí, daqui a pouco volta pra cá. Aí tá indo, aí volta, aí daqui a pouco, daí olha, aí vem, aí daqui a pouco vem e vem, e vem. Isso é tão comum e muitas vezes tu não vai perceber. Então eu quero que tu te policie em relação a isso, tá? Quando tu for fazer o degradê, ele é metódico. Tu tens que ser extremamente metódico. Eu não sou um cara metódico, eu tenho muita dificuldade em ser metódico, tá? Muita dificuldade mesmo. Mas no degradê em específico, eu sou bem metódico. Sou extremamente metódico. Então, o que que tu tens que fazer? É isso aqui, ó. Ligou a máquina, passou, garantiu? Beleza, vai pro lado. 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 Vai pro lado, tá? Se for um degradê aí de cima para baixo, o movimento é mais estendido, ó, estende o movimento mesmo, tá? Então, garante que todo fio esteja exatamente do mesmo tamanho e essas manchas vão sumir na hora que tu vai fazer o teu degradê. Perfeito? Tranquilo? Isso é muito comum, isso geralmente está ligado à desorganização inicial, tá? Desorganização inicial. Perfeito? Então, primeiro método, segundo, transições rápidas de cores e terceiro, a mancha. E aí a gente vai entrar no quarto, que é algo ainda mais comum. Ó, uma boa dica do Danilo ali, ó. Evitar retrabalhos também, isso aqui, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Vai demorar demais e vai se perder muito tempo, tá? E o quarto aqui que a gente vai entrar é linha da zero. A linha da zero é muito comum ficar marcada. E algumas situações fazem com que ela fique marcada. E algumas situações vão acontecer contigo. Primeiro, não sai de jeito nenhum. Meu, tu tenta tirar aquela linha, ela não sai. Não tem jeito. E tu vai, e tu tenta, e tu tenta, e tu tenta, ela não sai. Tá? Isso é o que acontece. Segunda coisa eu acho que essa é ainda mais comum, tá? Tu vais tentar tirar aquela linha e tu já tá preocupado. Caramba, lá vem a zero, né? O degradê tá ficando todo legal, mas ainda tem a zero, fica aquela pressão da zero. E na hora que tu tenta tirar, a marcação sobe. Aí tu vai tentar tirar outra marcação, ela sobe. E quando tu vê, tu estragou o teu degradê inteiro. Então, é muito comum tu tentar tirar a marcação da zero e ela subir, ou tu não conseguir tirar de jeito nenhum a marcação da zero. E aí são situações absolutamente diferentes, tá? Quando tu tenta tirar a marcação da zero e ela não sai, duas coisas aconteceram. Ou, primeiro, e a mais comum de todas, tá? E aí a gente vai jogar lá para trás, no começo da live, o que eu falei. Quando a gente vai marcar com a zero, a gente tem que marcar assim, ó. Tá vendo a posição da máquina? Ó, essa é a posição. Se eu marco assim, muitas vezes quando eu marco assim, eu posso ter problema. Por quê? Lembra que no começo da live eu falei que uma das coisas que vai interferir no tamanho do cabelo é a distância da lâmina de proteção com a lâmina de corte? Esse é um ponto. Outro ponto que eu falei, a grossura da lâmina. Então vamos lá. Quando eu trabalho dessa forma, o que está determinando o tamanho do meu cabelo é a grossura da lâmina, a maneira que eu estou colocando e o ajuste da alavanca. São três coisas determinando o tamanho. Quando eu marco assim, eu só tenho determinando o tamanho a distância de uma lâmina da outra. É a única coisa que define. Então, muitas vezes, a lâmina está tão junta uma da outra que quando eu marco assim,
na hora que eu vou tentar desmarcar assim, não sai, porque lá estava muito baixo. Às vezes a distância aqui vai dar 0,4 milímetros. E aqui eu só consigo no máximo 1 milímetro. Então essa linha, ela nunca vai sair. É por isso que a gente evita bater assim. Felipe, eu faço e dá certo. É bem provável que a tua lâmina esteja ajustada num bom ponto para isso acontecer da forma devida. Mas muita gente tem essa lâmina num ajuste diferente e não sabe por que isso está acontecendo e tenta tirar aquela marcação e nunca consegue. Perfeito? Então, toma cuidado com isso. O outro motivo que vai fazer tu não conseguir tirar a marcação é a distribuição de força. Tu estás com a mesma distribuição de força, tu marcou aqui com a frente, tu jogou a força muito para trás, estás tentando tirar a marcação e tu não consegue. É nesses dois motivos que a zero ela nunca vai sair, tá? Só por esses dois motivos que estão acontecendo contigo e tu tens que ajustar. Tudo certo? Então, esses são os dois pontos e a gente entra no outro ponto. Por que às vezes eu vou tirar a marcação da zero e a minha marcação ela sobe? Nesse caso, o erro não está na zero. Nesse caso, o erro está no pente anterior. Tu acumulou todo mundo lá embaixo. E na hora que tu vai fazer o movimento estendido com a zero, tem tanta gente grande perto da zero, que na hora que tu tenta tirar aquela marcaçãozinha, ela cria outra em cima. Então o problema não está embaixo. O problema está em cima, porque a marcação aconteceu em cima. Por que isso é tão frequente? Porque quanto mais próximo da zero a gente vai chegando, mais medo a gente vai tendo. Tá chegando a zero, tá chegando a zero. E o teu braço vai encurtando. É tão comum, cara, tão comum. Tu começa com a 2 assim, ó. Vambora, vamos com a 2. Aí daqui a pouco tem a 1. Aí daqui a pouco tem a meio. Aí daqui a pouco tem a zero alta. E aí tu vais encurtando esse movimento, entende? E o movimento sempre tem que ser fluido. Se tu for encurtando o movimento, quanto mais perto da zero tu chega, mais acúmulo de cabelo vai ter lá. Se tu começou a tirar a marcação da zero e, opa, criou uma marcação em cima, é bem provável que a de cima esteja errado. Volta nela e refaz, tá? É bem provável. Ou a distribuição de força está errado. Mas é muito, muito, muito mais comum que seja o motivo do pente anterior. Então faz esse ajuste. Legal? Então, primeira coisa, evita marcar dessa forma, tá? Faz sentido. Vocês entenderam o que eu falei sobre marcar dessa forma? Deu para entender, tipo, a diferença de marcar dessa forma e a diferença de marcar dessa forma? Deu para entender e fez sentido? Tem que ser as duas coisas para mim, tá? Cara, para mim sempre tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não faz sentido. Tá? Se não fizer sentido, não faz sentido, literalmente. Então, vocês têm que aprender. Tu tem que ser... Qualquer coisa, eu faço analogias aqui para tentar deixar mais claro, tá? Então, só revisando aqui, né? A linha da zero, tudo certo. As manchas, transições rápidas de cores e o método, perfeito? E aí a gente entra pro quinto, que é muito comum, que é a navalha, tá? Então, trabalhar a marcação da navalha. Quantas vezes vocês já viram um degradê que ele acontece assim? Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa não vai ser a melhor boneca pra fazer isso. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá, vamos lá. Vou passar a zero aqui. Deixa eu botar aqui melhor posicionado. Vamos lá. Marquei com a zero aqui em cima, tá? Marquei com a zero aqui em cima. Aí eu venho, faço todo o degradê aqui em cima. Aí sobra essa saia aqui embaixo. Aí tu vê alguns vídeos que os caras fazem assim com a navalha. Vrum! E simplesmente sai tudo sem marcação nenhuma. E tu fica, nossa senhora, que coisa inacreditável. Como é que esse cara conseguiu? Aí tem um segredinho. E esse segredinho é o que vai te ajudar também. Antes de passar a navalha com tudo, tirando o cabelo inteiro, eles primeiro dão uma passada com a navalha bem mais leve. Ou seja, eles pegam a navalha, botam a inclinação da navalha totalmente encostada no crânio e na hora que bate a navalha para baixo, eles batem com menos intensidade, com menos força. Então eles só fazem isso aqui, ó, e deixam o restante. Ou seja, essa primeira preparação, onde tenho menos pressão aqui para tirar o cabelo, faz com que eu raspe o cabelo, como se eu não tirasse ele totalmente, ele ficasse um pouquinho maior, porque eu não estou botando muita pressão. Eu estou indo bem de leve, estou
dando uma raspadinha. E essa raspadinha é o que prepara para tu tirar o restante. Então, quando tu vais fazer o degradê com a navalha, uma das coisas que interfere para ver se vai ficar marcado ou não é o quanto de pressão que tu coloca. A ideia é fazer a raspagem, beleza? Encostou totalmente a lâmina, botou não muita força, uma força média, aí, uma pressão média, e tirou um pouquinho para baixo. E aí tu consegue ajustar 100%. Perfeito? Outro detalhe que vai interferir muito. Se a gente está falando de raspagem aqui, eu não quero tirar o cabelo todo de uma vez só, porque senão vai ficar marcado. Eu quero que saia bem pouquinho. Eu não posso deixar esse cabelo extremamente emoliente, porque se ele fica muito molinho, por mais que eu faça pouca força aqui, na hora que eu faço pouca força, esse cabelo ele cai. Então eu tenho que deixar o cabelo um pouquinho rígido, para que na hora que eu passe essa lâmina com menos força, eu consiga deixar um cotoquinho ali. E aquele cotoquinho vai ser minha transição para depois eu aplicar mais força e tirar. Então eu tenho que deixar o meu pelo um pouquinho mais rígido e não aplicar muita força para fazer essa preparação. Se eu passo um creme, eu passo um gel shaver e ele simplesmente deixa extremamente emoliente, por mais que eu faça menos força aqui, na hora que eu aplico, ele vai sair todo, não vai interferir. Então deixa ele um pouquinho mais durinho, vem com um pouco menos de força, aplicou, deu a primeira batida, saiu aquela faixa, e tira o restante com força. É como se tu tivesse... Como não? Tu estás fazendo um degradê na hora que tu passa o navalhete, né? Passo com menos força. Se a gente fosse pensar em milímetros, vamos botar assim. Se eu passo o navalhete e eu tô com 0 milímetros, essa pegadinha, esse pequeno detalhe, vai deixar mais ou menos com uns 3, 4 milímetros. Sabe? Bem pequenininho. Bem pouquinho mesmo. Só 3, 4 milímetros, não. Tô viajando. Se a navalha fica com 0, essa pequena pressão aqui vai deixar com 0,5 milímetros, 0,4, 0,3 milímetros. Então, eu venho, deixo com 0,3 milímetros e depois eu desço a mão e deixo com 0 e aí eu consigo fazer a transição. Legal? Tudo certo? Outra coisa, às vezes tu vai tentar fazer isso também e vai criar uma marcação para cima, tá? Por que essa marcação para cima criou? Lembra, se criou marcação para cima, o problema está em cima, não está onde tu aplicou. Então tu volta no pente anterior e refaz ele e deixa todo mundo exatamente no mesmo tamanho naquele trajeto que tu estás aplicando. Show de bola? Tranquilo quanto a isso? Então deixa eu revisar aqui para eu não me perder. Método, transição, mechas, linha da zero, navalha. E aí, cara, tem um outro detalhe, que é o pente 1. Quantas vezes vocês foram fazer um degradê no pente 1 e, sabe, o cara veio, acabei de fazer um degradê na zero. Aí tu foi lá, fez o degradê na zero, ficou show de bola. Aí o cara vem e pede, eu gostaria de fazer um degradê do pente 2 para pente 1. E tu, beleza, show de bola, né? Fiz um da zero, vou fazer o do pente 1. E não dá certo. A marcação não sai nunca, a transição não acontece e fica marcado. E aí tu pensa, cara, eu consegui fazer um degradê da 2 para 0 e não tô conseguindo fazer um degradê da 2 para 1. Por que isso acontece, né? Por que essa danada não desmarca? O pente 2 para 1, ele é uma transição meio estranha, sabe? Porque o cabelo ele tá indo de uma penteabilidade aí 5 para uma penteabilidade 4, 3 e só depois ele perde a penteabilidade. Como assim? Vamos lá. Para quem nunca me ouviu falar sobre penteabilidade. A penteabilidade é como o cabelo se comporta. Então, por exemplo, se eu venho e bato no meu cabelo, ele faz isso aqui, ó, e ele fica ali paradinho, quietinho, tá bem de boa aqui, penteabilidade 10. Ele tá me obedecendo. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vai para cá. Ele me obedece. Perfeito? Agora, se eu tenho um cabelo de penteabilidade 0, aquele arrepiado que ninguém dá conta, eu faço isso aqui, ó, desce, ele volta, desce, ele volta. Então a coisa não funciona, tá? Então esse é o nível de penteabilidade que eu tô falando. E quando tu estás no nível de penteabilidade do 2 pro 1, tu ainda tem um cabelo que se mexe. Então tu fica passando o pente 1 e aquele cabelo ele fica se mexendo e tu não consegue pegar ele com tanta eficiência. Tá? Por isso que quando tu vai fazer um degradê do pente 2 pro pente 1, tu sempre tem que estar com a escovinha arrumando o cabelo. Passou, ele vai desarrumar. Desce a escova. Passou, desce a escova. Passou, desce a escova. Tem outro problema que acontece.
O pente 2, ele tem esse dente aqui, ó, bem grande. Então ele serve como um processo de alavanca fantástico. Ele vem embaixo, levanta o cabelo cai na lâmina. Ele vem embaixo, levanta o cabelo cai na lâmina. Já o pente 1, eu não tenho o pente 1 aqui em mãos, mas ele tem um dente bem pequenininho. Então ele vai tentar, vamos levantar o cabelo. Aí o cabelo não levanta. Vamos levantar o cabelo não levanta. E aquele cabelo ele se mexe. Então, além de eu ainda ter um cabelo que ele tá se movendo, certo? Eu ainda tenho um dente que ele é pequenininho. Então, por isso que muitas vezes tu vai tentar e ele não corta com tanta eficiência. Tu sempre tem que estar organizando e sempre tem que estar passando contra o cabelo. Todas as vezes, para aumentar o poder de corte do pente 1. Quando eu vou cortar um cabelo, se o meu cabelo nasce assim, a minha máquina vem assim. Se ele nasce assim, a minha máquina vem assim. Ainda mais no pente 1. Então, muitas vezes no pente 1 tu vai estar fazendo o degradê, tu vai estar fazendo assim, ó, aqui. Aí o cabelo nasce assim, tu faz assim, ó. Aí ele nasce assim, tu faz assim. Aí ele nasce assim, tu faz assim. E tu vem vindo, ó. Tu vai se ajustando. Olha como o cabelo nasce. E tu vais contra ele, tá? Talvez hoje tu não perceba isso, e é super normal. Eu demorei bastante tempo para perceber isso, para olhar o cabelo e entender qual a direção que ele tá. Mas é muito importante tu olhar e, tá, como é que tá esse cabelo aqui? Que direção que ele tá nascendo? Ele tá arrepiado? Ele não tá arrepiado? Porque isso vai potencializar na hora que tu passa a máquina. E é por isso que o pente 2 pro pente 1, muitas vezes tu sente essa dificuldade e tu não consegue entregar um grande resultado. Legal? E aí a gente vai pro sétimo, que é um degradê claro demais. Quantas vezes tu já foi fazer um degradê e tu, caramba, eu não consigo, cara, deixar lá em cima escurinho. Nunca consigo deixar lá em cima escurinho, sempre fica mais claro, tá? Por que que isso acontece? Porque tem alguns cabelos que vai ficar mais claro mesmo e tu só vai conseguir deixar mais escuro utilizando um pente mais alto. Por isso que quando tu vai fazer um degradê, para que tu consiga ter esse controle bem legal, tu tens que perceber algumas coisas. A primeira coisa é a cor do cabelo e a cor da pele. O degradê é determinado por isso, né? Quando eu tenho um pente, por exemplo, se eu passo, vou exagerar. Qual é a cor do meu cabelo aqui? É preto, certo? Não é bem preto, mas vamos botar que é preto. A cor do meu cabelo é preto. E quando tu olha o meu cabelo, tu só vê cabelo. Legal? Agora, se tu olhar, tá vendo aqui, ó, ó. Deixa eu ver se todo mundo consegue ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui meu cabelo tá mais claro. Por que que meu cabelo tá mais claro? Porque aqui eu tenho menos cabelo, ó, tá vendo? Ó? Tem uma abertura aqui. E por que que aqui fica mais claro? Porque aparece o meu crânio. Então, quanto menor o meu cabelo, mais vai aparecer o crânio. E essa transição que é o degradê. O degradê é o jogo entre o cabelo e o crânio. Tá tudo escuro aqui. E aí eu vou passando pentes menores e o crânio vai aparecendo. O crânio vai aparecendo. E como consequência, o degradê vai aparecendo. Então, um degradê bem feito é o jogo do crânio e do cabelo. Vou deixar aparecer um pouquinho, vai aparecer um pouquinho mais, passei a zero, apareceu todo mundo. Esse é o jogo do degradê. É isso que tu tens que perceber. Perfeito? Então, entende a cor do cabelo e a cor da pele. Isso vai determinar como será o teu degradê. Outra coisa, a densidade que tem no cabelo. Se eu tenho muito cabelo, muito denso, ele vai ficar coberto com mais facilidade, vai esconder o crânio com mais facilidade. Se eu tenho um cabelo que a densidade é baixa, ele logo vai falar, olha, o crânio está aqui, a cor está aqui, e vai aparecer. Então, muitas vezes, o teu degradê é de uma maneira aqui e aqui atrás é outra, porque tem essa diferença de densidade, e tu tens que controlar. Então, quando tu vais fazer um degradê, é isso que tu tens que observar para não deixar ele muito claro. Qual a densidade do cabelo e qual a cor do cabelo e a cor da pele. E tu consegue encontrar e fazer um bom degradê e não deixar ele sempre claro. Aí tu faz a variação. Beleza, esse cabelo aqui vai ser um degradê até o pente 3 e não até um pente 2. Viu como um método? Tu não pode ficar preso no método. Se todo mundo te falar, olha, vai lá, faz o degradê, é do 2 para 0, sempre, do 2 para 0. Aí chegou um cara com cabelo bem clarinho e com um crânio bem clarinho, tu passou o pente 2, parece que tu zerou o cabelo do cara. Porque, pô, o cabelo era bem claro, o crânio era bem claro e tinha baixa densidade, só mostrou o crânio. Parece que é tudo a mesma coisa. Então tu tens que ter esse controle um pouco mais afiado, não pode ficar tão quadrado no método. Por isso que o método cara, o método é anotar na mão, não vai significar grandes coisas. E aí nós temos
O oitavo, que são afundamentos, tá? De tudo isso que eu falei para vocês, existe uma outra coisa que vai interferir também, que é a luz, né? Como o cabelo vai corresponder à luz, como que ele vai se comportar na luz, né? Como que a luz bate no teu cabelo. Tem alguns cabelos que eles têm afundamentos. E esse afundamento, por mais que ele tenha a mesma densidade, por mais que a cor seja a mesma, seja tudo igual, aonde tem o afundamento, a luz tem mais dificuldade de entrar, tende a ficar um pouco mais escuro por causa das bordas ali do afundamento, né? Fica mais escuro naquela região. E esse mais escuro torna o teu degradê manchado. Então, quando tu vais fazer um degradê, nesses afundamentos, a gente foge à regra. Então, por exemplo, eu passei um pente 1 nesse trajeto todo aqui. Se nesse trajeto eu tenho um afundamento, eu vou ter todo o trajeto uma cor e no afundamento uma cor mais escura. E o que eu posso fazer ali? Ali eu tenho que colocar um pente mais baixo. Então, se aqui nesse trajeto todo eu passei o pente 1, passei por cima do afundamento, ficou mais escuro, aonde é pente 1, eu vou pegar o pente meio e vou subir ali. Porque eu preciso que o cabelo fique menor para que a luz entre com mais facilidade e que o meu degradê fique muito mais homogêneo. Então, se num trajeto tem um buraco, tem um afundamento, naquela região eu subo um pente menor, tiro o tamanho, tiro massa, a luz entra com mais facilidade e tu encontra equilíbrio. De qualquer forma, cuidado para fazer essas situações. Muitas vezes o ideal nem é passar o pente mais baixo, o pente de baixo, né? É passar uma tesoura dentada naquela região, tirar um pouquinho de densidade. Também vai ajudar, tá? Quando for algo bem específico, beleza? Duas coisas tu pode fazer: utilizar o pente de baixo ou utilizar a tesoura dentada, tirar a massa naquela região e equilibrar a cor. Legal? O fundamento é super simples, tá? É isso que vai ter que fazer. A gente sai da linha de raciocínio de cada um tem que ter o seu espaço e tal, foge um pouco a regra, porque a gente sempre se importa muito mais com a estrutura do cabelo, tá? Muitas vezes tu vai ter que desconstruir o corte todo, vai ficar nada a ver tecnicamente. Se um outro barbeiro for conferir mecha a mecha, ele vai olhar o que tu fez aqui, tu acabou com o cabelo do cara, mas na verdade aquilo era necessário porque tu dá prioridade para a estrutura do corte dele, tá? Então é isso daí. E aí a gente entra no nono. O nono é o cabelo ondulado. Muitas vezes um cabelo ondulado tu tenta fazer e tu não consegue encontrar um bom degradê. Por que que isso acontece? Porque o cabelo ondulado, principalmente o cabelo afro, por mais que ele fique bem baixinho, ele é um cabelo que mexe demais. Tá sempre se mexendo. E tu precisa trazer esse cabelo e organizar ele. É muito parecido lá com a transição do pente 2 para o pente 1. Então, no cabelo afro, ele se mexe até mais embaixo. Então, quando tu for cortar um cabelo ondulado que ele se mexe demais, sempre organizando, sempre passando a máquina. Uma outra técnica que ajuda demais. Nesse tipo de cabelo, tu faz o movimento circular. Ao invés de fazer a raspagem normal, tu faz o movimento circular. Porque esse movimento circular faz com que tu traga esse cabelo que está se mexendo de volta. Então ele se mexeu, tu vem para cá, vem para cá, vem para cá, ou então vem para cá, vem para cá. Então tu consegue ir pescando esse cabelo com mais facilidade e cortando ele com mais facilidade. Então o cabelo ondulado que se mexe demais, movimento circular vai te ajudar demais. É como se tu buscasse o cabelo e botasse ele na linha de volta. De qualquer forma, escovinha, movimento circular, escovinha, movimento circular, tá? Em outros cabelos não tem necessidade de fazer o movimento circular, é só nesse em específico mesmo. E aí a gente vai entrar no último, tá? O último é o movimento C. O que acontece? Todo mundo utiliza o movimento C para tudo, tá? Porque foi o primeiro movimento que nos explicaram, porque é um movimento super comum dentro do mundo da barbearia e porque a maioria das escolas ainda ensinam esse movimento em C como principal e como coringão para tudo. Mas qualquer profissão não existe coringa para tudo, existe movimentos específicos, né? E por que o degradê é difícil utilizar o movimento em C para acertar? Felipe, mas eu faço o movimento em C e eu acerto o degradê. Aí eu te pergunto, quanto tempo que tu demorou para acertar o degradê fazendo o movimento em C?
Tem muita gente tentando ainda fazer o movimento em C no degradê e sofrendo demais. Então, tira o movimento em C na hora do degradê. Por que que ele é ruim? Primeiro, o movimento em C é um movimento que tu sai de contato com o crânio e é um movimento que ele tem uma transição na distribuição de força. Então, ele é difícil de equilibrar. Por quê? Olha só. Primeiro, eu bato o movimento em C e eu saio do crânio, tá vendo? Eu saí do crânio. E quando eu bato, olha só, força na frente, no meio, atrás, atrás e atrás. Então eu tenho todas as distribuições de força aqui. E eu tô saindo em contato com o crânio. Então, ó, eu venho, tenho várias distribuições. E quando eu volto, eu não sei exatamente como que eu comecei da última vez. Será que eu comecei um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá? Então ele se torna muito invariável. É um tipo de movimento que tu vai precisar criar muita habilidade para ter controle. Porque quando tu vai fazer o degradê, uma das coisas que mais importam é a distribuição. E eu estou trabalhando com a distribuição variável. E se eu começasse a fazer o degradê e eu apontasse que nesse ponto aqui, é nessa distribuição que a marcação sai. Eu iria congelar aqui e iria fazer no cabelo inteiro. E no movimento em C eu não tenho essa possibilidade. Eu tenho que ir ajustando. Tá, não saiu, deixa eu tentar, vamos lá, tô fazendo de forma exagerada. E aí tu consegue, beleza, encontrei um ponto, putz, mas aqui não consegui fazer direito. E aí tu fica tentando. Ele é muito variável, ele não é constante, tu não consegue ter o controle absoluto sobre ele. Então, o jeito que tu coloca nunca é igual, porque ó, eu saí daqui, na hora que eu volto, eu já tenho mais dificuldade. O movimento de raspagem ele é muito mais fácil porque coloquei, deixei. Qual é a distribuição de força? É aqui, fechou o olho. E eu sigo tirando a marcação. Já o movimento em C, não. Eu preciso criar habilidade. Dá para fazer um degradê movimento em C? Dá. É o mais indicado? Não. É a mesma coisa, é o exemplo ridículo que eu já dei, que eu vou encher um carrinho de mão. Qual é a melhor ferramenta? É a pá ou é a enxada? Ah, é a pá. Vou fazer com muito mais facilidade. Mas se tu só tiver a enxada, tu também consegue encher. Mas é muito mais difícil. É a mesma coisa aqui. Quem não conhece os outros movimentos, conhece só o movimento em C, é como se estivesse enchendo um carrinho de mão com a enxada. Vai passar muito mais trabalho. Vai ter que adquirir muito mais força. Quando tu descobre, cara, existe uma ferramenta que se chama pá. Olha só como é fácil. Caraca, muito mais fácil. Não preciso nem fazer tanta força, minhas costas não vai doer muito. É isso que acontece. Descobrir exatamente cada movimento para cada situação e não generalizar com o movimento em C. Pessoal, conecta cabelo reto, quadrado com o movimento C. Pessoal, faz degradê com o movimento em C. Pessoal, quer fazer surfistinha com o movimento em C. E, cara, surfistinha, movimento sólido reto ou movimento sólido côncavo. Fazer a conexão, tangência. Fazer o degradê, raspagem, tangência, distribuição de força, algumas situações movimento set, algumas situações movimento circular. Então a gente tem movimento para tudo, que agiliza e facilita o teu trabalho, ao invés de utilizar o movimento em C para todos os pontos. Certo? Tranquilo? Esse é o 10º. O 10º faz sentido? Não faz sentido. Eu até botei um negócio no Instagram hoje, para o pessoal, né? Faz o degradê com o movimento em C, é o correto, não é o correto e tal. Então é isso aí. Inclusive, aos alunos comunidade Felipe Caetano, se vocês tiverem ideias de aulas, podem postar lá na comunidade. Estamos super abertos aí a interações diferentes e aulas diferentes para que vocês aprendam cada vez mais. Perfeito? Então, pessoal, um enorme abraço para todo mundo. Uma ótima quinta-feira, finalzinho de quinta-feira. Um abraço para vocês. E até mais, galera. Valeu pela presença de todo mundo. Tchau!